Hoje é quinta-feira, yeah. Conversas de primeira, yeah. Pela noite inteira, com o Zé Vieira. Bem-vindo à The Next Talk, um podcast que pretende demonstrar as pessoas e os projetos que mais destacam do ponto de vista da inovação, metodologia e empreendedorismo. Hoje recebemos a Filipa Jardim da Silva, psicóloga clínica, coach e fundadora da Academia Transformar. Boa tarde, Filipa. Para uma conversa que pretendemos que seja muito frutífera para todos os que nos ouvem, e começando já um pouco por falar sobre aquilo que te distingue na tua profissão, queria aqui entrar nestes dois mundos do coaching e da psicologia para perguntar-te, no exercício da tua profissão, se um psicólogo acaba por usar um bocadinho essas ferramentas que estão ligadas ao coaching. Obrigada pelo convite. A psicologia é esta grande ciência que tem muitas áreas e eu acabei por me especializar na área da clínica e da saúde, e dentro da intervenção psicológica e da intervenção psicoterapêutica nós temos realmente muitas abordagens e muitas ferramentas terapêuticas que podemos utilizar. O coaching, e neste caso o coaching psicológico, é mais uma ferramenta e, portanto, ao serviço da eficácia das nossas intervenções, houve um momento que também a mim me fez sentido ter formação complementar nessa dimensão e, portanto, acredito precisamente no coaching psicológico como uma ferramenta, entre tantas outras, que fica aqui ao dispor, então, de um processo de mudança, de potenciação pessoal e tudo o que possa servir esses objetivos de quem temos à nossa frente, e não existem duas pessoas iguais, então, com certeza que são ferramentas bem-vindas. Sim, e no exercício da tua profissão é algo que tenhas que usar frequentemente, ou seja, quando tu normalmente estás a trabalhar com alguma pessoa, qualquer potencial patologia, ou até, porque verifiquei que trabalhas também muito na parte da performance, consideras que o coach traz-te ferramentas que te possam distinguir dos restantes psicólogos por teres essa valência, ou de todo? Sim, acho que é mais uma ferramenta. Verdadeiramente não consigo dar esse destaque à ferramenta do coaching, como existem muitas outras, não é? Portanto, a ferramenta do mindfulness, a ferramenta do EMDR, a ferramenta de muitas outras abordagens que são ferramentas. O que aqui acho que é sempre importante é o profissional ter uma boa estrutura de formação para, de uma forma integrada e complementar, poder então, um bocadinho a engenheiro, poder escolher qual a ferramenta e qual a conjugação de ferramentas, a intensidade da ferramenta, o timing certo da intervenção. Isso é sempre muito importante. O coaching vem aqui nos dar muitas vezes até uma roupagem diferente a recursos que nós já tínhamos enquanto psicólogos, mas que depois são apresentados de uma forma diferente, às vezes mais apelativa à pessoa com quem estamos a intervir, e portanto nesse sentido é importante, e essa nuance é realmente aqui de salientar. Nem toda a gente que vai à procura de um psicólogo tem patologia. Muitas pessoas têm realmente patologia. Essa parte é muito importante. É, muito desmistificar. Até porque continuamos a insistir nesse erro. Eu continuo a ouvir muitas pessoas a dizer: qual é que é a grande diferença entre o coaching e a psicoterapia? O coaching foca-se no presente e futuro, a psicoterapia no passado. Errado. Eu, enquanto psicoterapeuta, eu, enquanto psicóloga, eu trabalho com a pessoa naquilo que ela me traz no aqui e no agora. Trabalho com a pessoa para ela se potenciar na vida que está a acontecer agora e na versão que ela melhor quer para o dia da manhã. Naturalmente que vou ter ferramentas adicionais, que se calhar outras pessoas com formações mais simplistas não conseguem ter, e quem não é de saúde não consegue depois ter essa extensão de formação, de cirurgicamente ir perceber se estão lá para trás situações traumáticas, estão lá para trás então crenças mais enraizadas, com certeza que as vamos desbloquear. Mas em psicologia e em psicoterapia trabalha-se passado, presente, futuro, e há muitas pessoas que vêm realmente com objetivos apenas de desenvolvimento e melhoria de características, desta potenciação de desempenho, de produtividade, de regulação emocional, de liderança. Portanto, muitas vezes não vamos lá atrás, nem temos de ir. E diz-me uma coisa, tu sentes que essa vontade das pessoas ou de quem te procura é algo mais contemporâneo, ou seja, aconteceu nos últimos anos, ou é algo que tu já sentiste a partir do momento em que decidiste exercer a profissão e portanto, era algo que já era recorrente? Pergunto isto porquê? Porque nós estamos numa fase
onde o coaching impera, não só em Portugal, mas nos mais diversos países. Aliás, há um conjunto de profissionais que estão na área e as pessoas procuram muito essa resposta. Até pela fase que passamos, relacionada até com a Covid-19, onde muitos de nós tivemos que superar-nos, não é? Há uma procura relativamente ao que é que eu posso fazer para ser melhor naquilo que faço. E isso sentes que é algo mais contemporâneo, ou da tua experiência, foste mais procurada nos últimos tempos para essa questão específica, ou sentes que isso sempre existiu, mas que não esteve tanto na praça pública do ponto de vista da procura das pessoas? Sim, eu comecei a exercer profissionalmente em 2008 e noto que ao longo destes últimos anos tem havido uma procura crescente destes serviços de psicologia, de psicoterapia, de coaching. O que noto é que a pandemia veio aqui exacerbar muito o desequilíbrio e o sofrimento emocional de muitas pessoas, e isso desempatou a decisão. Ou seja, a dor é um gatilho incrível para a mudança. E uma coisa é quando nós estamos mais ou menos bem, outra coisa é quando nós estamos mesmo mal. E quando nós estamos mal, aí temos que nos mobilizar para alguma ação. E aí vai desempatar esta procura de apoio. Verdadeiramente aquilo que eu sinto é que nos últimos 3 anos até tem havido um desequilíbrio mais favorável à psicoterapia do que ao coaching. Ou seja, há mais pessoas que quando me procuram a mim ou à minha equipa, às vezes até fazem esta referência de se é um profissional que tem a dupla conjugação, lá está, se é um psicólogo com ferramentas de coaching, apreciam isso, mas muitas vezes vêm precisamente nesta lógica de faça aquilo que eu estou a sentir, eu sinto mais segurança com um profissional de saúde do que apenas com um coaching, porque a verdade é que a área do coaching explodiu, mas nós também sabemos que hoje em dia tem havido aqui alguma descredibilização pela questão do número de pessoas que se auto-intitulam coaches e que às vezes apenas têm um fim de semana como certificação. Claro. E, portanto, isso naturalmente que em todos os mercados há uma distinção dos profissionais de excelência que honram o título e que também dão aqui a cara enquanto embaixadores da área, e haverão depois outras pessoas que não são tão bons embaixadores. Mas acho que cada vez mais o público está mais informado, está mais diferenciado e portanto, também isso ajuda a que façam escolhas mais exigentes, mais informadas em relação ao profissional com quem querem trabalhar. Claro. Quando tu perspectivas quais são, ou seja, e falando de 2008, o momento em que começaste, sendo que já passaram vários anos até à data de hoje, e houve vários desafios com certeza, até do ponto de vista empreendedor, quais foram os maiores desafios que tu encontraste enquanto psicóloga? E aí vou falar especificamente de todas as áreas que abranges. Qual foi aquele que tu consideraste que foi o principal desafio? Olhando mais para a parte técnica até do que para a parte empreendedora, que esses são desafios que nós já conhecemos, mas que vamos partilhá-los aqui também. Mas olhando para a parte técnica, qual foi aquele que tu identificaste como se isto não existisse, teria sido tudo muito mais fácil? Talvez 2 ou 3. Em primeiro lugar, lá está, em 2008, e tendo na altura integrado o município, foi muito também conseguir explicar às pessoas o que é que um psicólogo clínico pode fazer no município, pode fazer numa escola, pode fazer junto da comunidade, junto de famílias, junto de professores. Portanto, o desconhecimento. O desconhecimento foi um grande objetivo, um grande, neste caso, obstáculo, e que se tornou um objetivo de disseminar de forma clara o que é isto. Lá está, na ideia de os meninos que me procuram, os pais que me procuram, os professores que me procuram, não são aqueles que são mais fracos ou que têm problemas, são aqueles que querem melhorar e podem ter aqui algum desafio. Portanto, toda essa sensibilização, essa clarificação do papel do psicólogo foi assim um primeiro obstáculo que hoje em dia sinto que está muito mais esbatido. Claro. Um segundo, outro grande obstáculo foi a minha formação base ensinou-me a não existir enquanto pessoa na minha intervenção. Portanto, os psicólogos de base, sobretudo dessa geração e para trás ainda mais, sempre fomos muito formados no sentido de que eu sou uma tábua rasa. Portanto, não manifestar opiniões, não nem sensações. Opiniões, não existe enquanto pessoa. Portanto, a ideia é que a pessoa com quem eu trabalho não saiba nada sobre mim, claro. Porque eu estou ao serviço do outro e, portanto, aquilo que são os meus gostos pessoais, aquilo que são as minhas crenças, só vai prejudicar. E isso foi um trabalho muito árduo de ser feito
e de me permitir ser pessoa, de me humanizar neste processo psicoterapêutico e de perceber que para eu ter uma ligação realmente segura, forte com as pessoas com quem intervenho, eu preciso ser pessoa. E, portanto, que existem até as ferramentas da metacomunicação, em que eu me permito partilhar aquilo que estou a sentir como espelho, aquilo que está a ecoar, mas também eu lembro-me a primeira vez que engravidei de pensar, como é que eu vou fazer agora? Portanto, se eu não posso ser pessoa, o que é que eu vou fazer esta barriga que está a crescer? Portanto, não vamos falar sobre o tema? É estranho não falar sobre o tema. Portanto, eu acho que, sem dúvida, ao longo do meu percurso, isso foi um rasgar de preconceições e hoje em dia sinto-me muito mais livre no exercício da minha profissão, a poder ser pessoa, a poder ter uma rede social, onde, enquanto psicóloga clínica, partilho citações, partilho ideias do meu dia-a-dia de trabalho, partilho informações que eu acho pertinentes relevar, mas em que sou pessoa também dentro do consultório e, portanto, isso acho que sem dúvida foi aqui um rasgar de colete de forças muito, muito importante. Portanto, tu consideras, e creio que sim, pelo aquilo que disseste, que todo este boom em termos de comunicação, até porque hoje em dia a comunicação é muito rápida, isso afetou a profissão e a tua profissão profundamente. Sem dúvida. Ou seja, do ponto de vista das práticas. Sim, e da própria imagem do psicólogo na sociedade. Há bocadinho falávamos da questão do coaching versus psicologia. A psicologia e os psicólogos perderam muito terreno precisamente por aí. Ou seja, o coaching chegou às redes sociais primeiro do que a psicologia. E eu recordo-me que quando integrei a primeira equipa, que tínhamos um site e que tivemos Facebook, Instagram, eu recordo-me que na altura isso não era bem visto pela nossa classe profissional. Portanto, a própria ordem dos psicólogos teve que se reinventar e adaptar àquilo que é hoje, efetivamente, a nossa era digital. Claro. Eu recordo-me das primeiras consultas que tive em 2012 em formato online, de durante anos, até a pandemia, ter colegas e a própria classe ser muito resistente a essa ideia das consultas online, até que veio a pandemia. E, portanto, neste momento também nós temos muitos psicólogos nas redes sociais, nas várias plataformas, temos a própria ordem dos psicólogos muito presentes junto à comunidade e, portanto, hoje em dia virou-se a perspectiva e percebe-se que as redes sociais e todos os canais que um profissional de saúde, neste caso de saúde mental, possa chegar à grande comunidade, também são um recurso ao serviço precisamente da promoção de saúde mental. Portanto, deixou de ser assim algo desprestigiante até para poder ser uma ferramenta que apoia no exercício da nossa missão e isso é interessante ver como tanto mudou nestes anos. Claro, não era permitido quase, não é? Não era bem visto. Sim, não era bem visto. Claro. Eu recordo as primeiras vezes que fui a programas de daytime, enfim, de ter às vezes alguns comentários da própria classe de não disseste os nomes técnicos, não falaste suficientemente técnico, se calhar isso vai passar uma má imagem nossa enquanto profissionais. Eu dizia sempre, eu não falei em nomes técnicos porque eu não estou num congresso. Claro, Portanto, eu estou num programa de televisão de manhã ou de tarde para pessoas que não são da área. Claro. Eu tenho que me explicar de maneira que as pessoas compreendam. Se eu vou falar psicologias, ninguém me vai compreender. É para um público muito específico que é a classe, claro, não é? No fundo. Claro, e acho que não precisamos também desses galardões o tempo todo. Claro. E acho que isso é uma coisa que a experiência também nos vai dando, essa segurança acrescida de que não precisamos falar complicado para nos levarem a sério. Claro. E isso vem com o tempo. Pausa. O The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece os cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar Como Comunicar o Futebol, lecionado pelo Luís Freitas Lobo, que te irá dar ferramentas para a compreensão da arte de analisar e comentar o futebol. Registra-te em thenextbtacademy.com e desfruta do conhecimento. E diz-me uma coisa, quando decidiste seguir a profissão, o que é que te apaixonou? Não sei em que momento, e podemos falar sobre isso também, em que momento descobriste que esta seria a tua vocação, mas o que é que foi para ti crítico para tomares essa decisão? Porque Sim. Aqui estamos a falar de uma escolha e estamos a falar de uma profissão que normalmente implica alguma dedicação, até do ponto de vista da nossa entrega, deverá ser total, não é? Até pelo desafio que é. E em que momento é que essa decisão foi tomada? Sim.
Eu, no 10º ano, já era assim um bocadinho considerada a amiga conselheira. Portanto, eu gostava muito de ouvir as pessoas e gostava muito, de alguma forma, de as ouvir com muita atenção. E por isso é que elas sentiam-se tão bem acolhidas que depois me procuravam para, muitas vezes, desabafar e tentar perceber qual é que era a minha perspectiva sobre o tema. E depois recordo-me que também no secundário tive 2 colegas que desenvolveram perturbações do comportamento alimentar. E isso, nesse momento, suscitou-me assim, um pequeno nó no cérebro de perceber como é que aquelas pessoas que eu conhecia tão bem e há tantos anos tinham uma relação que aparentemente era saudável com o seu corpo e com a comida e, de repente, tiveram em risco de vida. Como é que isto aconteceu mesmo ao meu lado e o que é que eu perdi destas peças do puzzle? E depois assistir a toda a recuperação. E isso, sem dúvida, que aliado ao facto de já na altura gostar muito de pessoas. Portanto, quando eu pensava o que é que eu quero fazer no meu futuro profissional, eu quero estar com pessoas, mas não gosto de monotonia. Portanto, eu não quero 2 dias iguais um ao outro, eu não quero estar presa numa secretária com dias muito iguais um ao outro. E, portanto, isso foi-me levando para a área da saúde, foi-me levando depois para a área da psicologia e foi depois também o combater aqui a pressão para que, quando se é muito boa aluna e se tem boas médias, aquilo que é esperado é que se vá para a medicina, que é o dito curso nobre da saúde. E esse foi depois um desafio pessoal grande de conseguir me escutar e desiludir algumas pessoas importantes à minha volta com essa escolha. E, portanto, foi muito do ponto de vista familiar, expectavam que tu seguisses medicina? Sim, do ponto de vista familiar, do ponto de vista académico, só tive um professor que foi o professor de Psicologia e Filosofia, que dizia sempre, esqueçam, a Filipa vai para a Psicologia, certamente. Porque tudo o resto, portanto, esperava... E até a desilusão depois espelhada na cara das pessoas, de a sua filha foi para a Psicologia. Portanto, lá está, não era um curso assim muito bem visto e era sobretudo o tema da insegurança. O que é que vai acontecer, não é? São tantos anos a estudar e depois o que é que vai acontecer. E, portanto, foi sobretudo muito ter essa convicção interna de que algo me apelava. Os livros do professor Daniel Sampaio, que devorei no secundário, também me confirmaram que era muito por ali. E, portanto, até hoje é muito essa curiosidade pelo comportamento humano, este fascínio realmente de como é que o nosso cérebro e como é que a nossa história, aquilo que fazemos com a nossa história, tem tanto impacto naquilo que nós somos. Sim. E essa curiosidade continua. Claro. E diz-me, portanto, decidiste seguir a profissão e em que momento é que o empreendedorismo te desafiou? Ou seja, tu percebeste, eu, para fazer aquilo que quero e aquilo que gosto e aquilo que está no âmbito da minha formação, vou ter que tomar esta opção ou vou ter que tomar esta decisão e vou ter que aceitar este desafio. Em que momento é que isso aconteceu? Aconteceu mal terminaste a licenciatura? Não, foi um percurso. Eu tive 3 anos no município e quando esse contrato não foi renovado, eu mergulhei plenamente na prática clínica privada integrada numa empresa. E, portanto, aí foi um primeiro salto relativamente audaz e também lá está... para muitas pessoas à minha volta, um salto perigoso, porque era trocar aquilo que era o certo, um contrato, a segurança, por um mundo de muitas incertezas. E, portanto, não tinha raízes em Lisboa, tinha estudado em Lisboa, mas não tinha raízes, portanto, era muito começar do zero. Tive a sorte, na altura, realmente de integrar uma equipa que me ensinou muito e com quem eu aprendi muito e que deixaram muito estas sementinhas realmente da criatividade e que me mostraram os vários papéis que eu podia ter enquanto psicóloga. Depois, em algum momento, em 2016 para 2017, houve aqui uma dissonância em que percebi que o meu corpo me estava a dizer que me tinha desviado do meu caminho a algures. Ou seja, estava num ritmo de dia que me estava já a deixar algumas faturas e, portanto, havia aqui um desalinhamento em algum momento também de valores com a empresa tal como ela tinha evoluído e aquilo que a mim me fazia sentido naquele momento. E houve aqui dentro esta sensação de que eu tenho que me resgatar. E resgatar é me despedir e é ficar de forma autónoma a me redescobrir quem é que sou eu sem ser eu a assinar por uma equipa, como é que sou eu mais sozinha, mais a solo, a decorar uma sala, a construir um site, tudo de raiz. E, portanto, desde o momento em que eu tinha saído da faculdade sempre tinha estado integrada em equipas multidisciplinares.
E essas parcerias continuaram, mas houve essa necessidade de me redescobrir enquanto pessoa, enquanto profissional, e lá está, pegando num desconforto de marcadores que o meu corpo me estava a dizer que não é por aqui. E, portanto, aí fiz esse grande salto de fé, que lá está, para algumas pessoas foi uma pequena grande loucura, de vais alugar um gabinete e vais ficar sozinha e és psicóloga e continuas a ser psicóloga. Mas a verdade é que essa pequena loucura, de forma nada planeada, mesmo nada planeada e até muito orgânica, hoje em dia deu origem a este projeto da Academia Transformar, onde já somos 35 psicólogos. Já lá chegaremos. E por aí fora. Portanto, já lá chegaremos. Sim. Ok, aqui um ponto que para mim também era importante, sem sair muito desta área. E já tínhamos falado, e falamos sobre o que é que te levou a seguir a profissão, ia-te perguntar esta tua segunda faceta, que é o coaching, de que modo é que surgiu? Se surgiu no seguimento ou no desenvolvimento da tua profissão, ou se de facto foi algo que tu descobriste por ti própria, um bocadinho num percurso paralelo. Não, é muito complementar. Eu sou sempre muito curiosa e, Sim. portanto, procuro sempre, todos os anos, ir fazendo renovação e informação nas mais diversas ferramentas e abordagens. E em algum momento, precisamente também por estar a trabalhar em contexto de empresas e por estar a trabalhar também neste contexto de potenciação, fez-me sentido e tinha esta curiosidade de perceber, vamos lá então fazer uma primeira certificação em coaching para perceber o que é que realmente posso retirar daqui. E portanto, vem nesse sentido, sempre de complementaridade, de enriquecimento da intervenção. Também, lá está, sem dúvida, por trabalhar em contextos mais de organizações, mais corporativos, senti que essa poderia ser uma ferramenta também diferenciadora, mesmo depois para ações de formação, de pequenas dinâmicas e exercícios que também poderia retirar dali, e foi muito bom. Mas a sensação que eu tive nas duas certificações que fiz foi, sem dúvida, que havia ali muitas coisas que eu já fazia de uma maneira diferente e, portanto, que no fundo reaprendi a fazê-las, lá está, com uma nova roupagem, mas é sempre nesta lógica de complementaridade e Claro. sou sempre muito curiosa e acho que nesta área, como se calhar na maior parte das nossas áreas, a atualização contínua é uma coisa importante de mantermos, porque é isso que também nos vai mantendo esta curiosidade alimentada e que depois vai promovendo maior eficácia nas nossas intervenções, porque estas são ciências vivas. Claro, E, portanto, precisamos nos ir mantendo atualizados. E porque estávamos a falar um bocadinho de que as pessoas não procuram os psicólogos só para tratar de uma patologia, se tu pudesses quantificar percentualmente, obviamente em média, o que é que isso significa no global dos pacientes com os quais tu trabalhas? Já é uma percentagem relevante ou ainda estamos a falar de uma percentagem muito reduzida e circunstancial? Sim, eu diria que se calhar 6 a 7 em cada 10 pessoas que me procuram, ou que procuram a minha equipa, vêm com um desconforto. Que pode ser um desconforto, lá está, mais crónico, mais antigo, ou pode ser um desconforto circunstancial e, portanto, daquele momento que querem aqui um apoio. E, portanto, isso leva-nos a uns 3 a 4 pessoas em cada 10 que vêm com motivos que nada têm a ver com desconforto, ou seja, vêm com este pedido de eu quero me conhecer melhor, eu quero melhorar a forma como eu lido com as minhas emoções, eu quero melhorar as minhas competências de comunicação, eu fui promovido ou fui promovida e sinto que preciso aqui de mais competências emocionais para dar aqui o melhor de mim nesta nova posição, mais por aí. Portanto, se calhar 6, 7 vêm por um motivo de desconforto, 3, 4 vêm por um motivo de... Ali uns 30%, isso já é bastante expressivo. Sim. Obviamente eu não estou dentro da área, mas pensei que o número fosse muito mais reduzido, que estivesse ali nos 10%, mas felizmente então já há muitas pessoas à procura de... E pessoas mais jovens, que é isso que é muito estimulante, ou seja, vermos miúdos de 18, 19, 20, pessoas de 23, 25 anos que estão a entrar no mercado de trabalho ou que ainda estão a estudar e que muitas vezes pedem aos pais ou que quando começam a trabalhar fazem uso dos primeiros ordenados para terem precisamente psicoterapia. E isso dá-me esperança
mudança, sem dúvida, nesta nova geração, porque é uma coisa que há algum tempo atrás era impensável. É impensável, claro. Era impensável. Estávamos há pouco a falar da academia Transformar e eu queria que me falasse um bocadinho desse projeto. Já percebi que tem um conjunto de profissionais que trabalham diretamente contigo. Sim, sim, foi assim um sonho que... Sim. Foste tu que organizaste, foste tu que criaste o organograma, presumo eu. E, portanto, para me falares um bocadinho de qual é que é o âmbito da intervenção, como é que a equipa cresceu, como é que foi evoluindo o projeto. Sim, lá está, em fevereiro de 2017 fui eu no gabinete, em setembro éramos 2 pessoas e de forma orgânica por necessidade, e quando eu digo por necessidade eu tinha mais pedidos do que aquilo que tinha capacidade para receber e também tinha esta seriedade de que quando dava o nome de um profissional queria de alguma forma assegurar que conhecia bem aquele profissional e que poderia ir acompanhar indiretamente o que iria acontecer naquele acompanhamento. E quando se fazem depois referenciações avulso, isso não acontece. E, portanto, foi por necessidade que se foi constituindo uma equipa e até durante algum tempo eu até nem usava o nome equipa. Portanto, dizia, éramos um agregado de profissionais que de alguma forma nos encontrávamos nos mesmos objetivos e com um perfil idêntico. Até que inevitavelmente depois assumi que éramos uma equipa e a partir daí foi todo um trabalho de estruturação, de procedimentos, daquilo que nos ligava e depois veio este chapéu que foi a Academia Transformar para então agregar, enquanto espaço físico e espaço virtual, todo um conjunto de profissionais e neste momento temos profissionais de psicologia clínica, de coaching, de mindfulness, de medicina, de terapia da fala, de nutrição e querem intervenções individuais com crianças, com casais, com adultos, querem intervenções também em grupo, com aulas, com grupos de mindfulness, querem empresas e noutras entidades. Vamos diversificando, lá está, os nossos papéis e as nossas intervenções e isso é muito estimulante também, mesmo até à distância de um ecrã, às vezes podermos desenvolver um e-book, um curso, uma formação e portanto tem sido muito esse o caminho de criar aqui um coletivo agregado com a ADN muito idêntico, de pessoas que têm o coração no lugar, a cabeça no lugar e pronto, e sobretudo também para os próprios profissionais dar-lhes essa possibilidade que para mim foi muito importante, que era mostrar que um psicólogo clínico pode ter uma vida boa, pode ter equilíbrio na sua profissão, pode sentir-se respeitado no seu local de trabalho, pode ter sustentabilidade financeira, pode ter flexibilidade em função da sua fase de vida e a taxa elevada de nascimentos da equipa acho que mostra também essa satisfação e portanto isso para mim é importante, é promover saúde fora, mas é dar o exemplo com aquilo que é o nosso ecossistema interno, porque senão essa incoerência não me faria sentido. E mais uma pausa para te dizer que o The Next Talk é o podcast da The Next Big Thing, a plataforma que te oferece cursos inovadores e inspiradores para impulsionares o teu conhecimento e habilidades. Na The Next Big Thing podes encontrar Como Comunicar o Futebol, lecionado pelo Luís Freitas Lobo, que te irá dar ferramentas para a compreensão da arte de analisar e comentar o futebol. Registra-te em thenextptacademy.com e desfruta do conhecimento. E falando na perspectiva, sei que já passamos, e aliás nem nos queremos lembrar daquilo que foi a crise pandémica, que criou aqui um conjunto de desafios, mas como é que vocês ultrapassaram esses desafios? Porque, obviamente, aqui nós falamos um bocadinho, foi diferente de setor para setor, houve até quem, do ponto de vista empresarial, tivesse desenvolvido novas áreas para responder àquilo que aconteceu, não é? Que foi uma catástrofe económica e social também. Mas imagino que vocês tenham tido os dois âmbitos. O âmbito de receber os pacientes que não conviveram bem com todas estas alterações que surgiram nas suas vidas, tiveram que ficar em casa confinados, não puderam socializar, e isto trouxe um conjunto, acredito, de patologias grande, mas também o desafio económico que foi para vocês também, enquanto empreendedores, que de repente tinham um conjunto de atividade que decorria e que tinham um formato já bem estruturado e experimentado, e de repente tiveram que se adaptar, se calhar digitalizar até muito mais,
para responder a este problema que nos assolou a todos. Sim, houve aqui logo um grande desafio. O mês antes da pandemia explodir, em janeiro de 2020, tinha crescido e, portanto, tinha alugado mais uma sala e isso tinha sido aqui um investimento também significativo. E na primeira quinzena, quando se dá o confinamento, basicamente nós tivemos uma faturação próxima do zero. Porquê? Porque a maior parte das pessoas achava que era uma questão de uma semana ou 15 dias e, portanto, não valia a pena estar a ter consultas à distância de um ecrã quando quereriam as suas consultas presenciais. E, portanto, isso para mim, enquanto gestora, foi um golpe duríssimo naquela primeira quinzena e foi, ao mesmo tempo, depois potenciar um recurso. Eu, felizmente, já tinha experiência com o online, em termos de consultas através de um ecrã e, portanto, foi dotar todos os elementos da equipa desse know-how de como é que criar o setting, que plataformas é que poderiam utilizar, o que é que deveriam sensibilizar também aos clientes para que a experiência fosse o melhor possível e, portanto, inverter depois na segunda quinzena de fevereiro e depois em março e nos meses seguintes essa tendência e criar e implementar esta nova realidade. Mas lá está, nesse ano, o meu ordenado de fevereiro caiu em maio. Porque lá está, foi aqui um golpe duro e depois pôr o barco para cima novamente, foram aqui meses de muita ginástica. Depois veio efetivamente o movimento oposto, que foi um crescendo imenso de trabalho, porque percebemos, lá está, que todo o enorme sofrimento e os desafios variados que a pandemia veio trazer, em termos de empresas, em termos também de comunidade, veio aqui desempatar efetivamente a necessidade e muitas pessoas que já estavam mais ou menos, inevitavelmente ficaram mal e, portanto, houve aqui realmente um crescendo de patologia e de mal-estar psicológico e, portanto, depois a partir daí foi também o continuar a ter produtos digitais, lá está os e-books, os cursos, as formações à distância de um ecrã. E o consumo do online mudou bastante com a pandemia e, portanto, hoje em dia temos pessoas, por exemplo, que nos pedem um formato misto de intervenção. Querem uma primeira, segunda sessão presencial, mas depois querem as restantes online ou querem intercaladas. Outras que não abdicam do formato online. Isso é ótimo. Não abdicam, porque perceberam que é eficaz e que lhes poupa tempo de deslocação, dinheiro inerente às deslocações e ao estacionamento, que lhes permite ter, lá está, um equilíbrio das suas agendas. E portanto, e hoje para em vocês dia... também é confortável fazerem no... porque é uma questão também, não é? Porque... É exigente. As consultas online, e isso é unânime na nossa equipa, nós sentimos que uma consulta online retira-nos a energia equivalente a 2 presenciais. Pois, claro. Pronto, porque o nosso nível de atenção para chegarmos à outra pessoa que está do outro lado do ecrã e que nós só vimos basicamente tronco e cabeça, é muito maior, portanto, temos que estar muito atentos, lá está, através do ecrã, às microexpressões faciais, a pequenos movimentos do corpo. Precisamos também de usar mais energia para que a nossa presença ultrapasse o ecrã e chegue ao outro lado. E tudo isto acaba por ser exigente para o profissional. Depois, as boas práticas, que é criarmos um setting, e se estivermos em casa, criarmos um setting adequado para que aquele local seja o nosso local de trabalho e não seja um local que depois também contamina, a nossa vivência em casa e seja um local que respeita as normas de privacidade, de tranquilidade, de insonorização. Portanto, tudo isso é importante, mas hoje em dia, aliás, eu tenho colegas que só trabalham em online e, portanto, que até deixaram de ter um espaço físico e que o conseguem fazer. E se antes da pandemia isso acontecia sobretudo com pessoas que não estavam na minha área geográfica de intervenção ou que estavam no estrangeiro, neste momento isso expandiu-se, talvez com uma exceção do público, obviamente, das crianças e jovens, com quem a intervenção presencial continua a ser a mais aconselhada e aquela que funciona melhor. Claro. Se pudesses regressar atrás àquela menina de 17, 18 anos que falamos, tomarias as mesmas decisões, sabendo tudo o que sabes hoje e passando por tudo o que passaste, terias tomado essa mesma decisão? Portanto, a paixão no fundo, o chamamento que recebeste, consideras que munida de toda a informação que tens hoje, terias sido da mesma forma? Sim, sem dúvida. Eu até hoje estou profundamente grata e admiro imenso aquela miúda de 17 anos, 18, que conseguiu
escutar-se e fazer valer o seu instinto, e continuo a admirá-la imenso, porque sinto claramente que a minha vida teria sido outra se não tivesse conseguido ser fiel a mim própria naquele momento e ter dito, é esta área que eu quero, é este o curso que eu quero seguir, e portanto sim, estou muito satisfeita por isso. Claro. Ia-te perguntar se ser mãe, e estávamos há pouco a falar em privado sobre isto, se fez-te uma mulher melhor. Eu acredito que sim, mas em que achas que te trouxe também valências do ponto de vista pessoal, obviamente para além de todo o amor que nós sentimos por um filho, que é maior que tudo, não é? Mas que valências é que te trouxe a ti do ponto de vista dos recursos, porque também tiveste um conjunto de desafios diferentes daqueles que tens na tua profissão, e que tu tenhas considerado que, ok, eu realmente a partir daqui estou pronta para tudo, não é? Sim. Sim, trouxe-me recursos ao nível, por exemplo, da responsabilidade com o meu autocuidado. Acho que desde o momento em que fui mãe senti que a maneira como me trato agora já não tem só a ver comigo. Portanto, há aqui uma pessoa, ou neste caso agora já duas pessoas, que precisam de mim e que vão precisar de mim durante muito tempo, e que se eu não estiver bem, elas não vão estar bem, ou vão estar menos bem do que aquilo que poderiam estar, e portanto trouxe-me essa responsabilidade acrescida das minhas decisões diárias, trouxe-me também uma exigência maior e se calhar uma mestria maior na forma como vou gerindo o tempo, e portanto hoje em dia sou cada vez mais criteriosa e exigente com a maneira como gasto o meu tempo, aquilo a que vou alocando tempo e vou alocando foco para conseguir também, lá está, ter uma presença de qualidade também junto dos meus filhos. E portanto diria que esses dois recursos, a gestão de tempo, o foco e aqui a responsabilidade do autocuidado, foram sem dúvida recursos muito beneficiados com o exercício de parentalidade. Claro. E para terminar, gostaria que tu materializasses três lemas de vida em 3 palavras que possam revolucionar um pouco a vida de quem nos ouve. No fundo seria tu citares aqui aqueles que são os teus 3 maiores lemas, colocando-os como lemas decisivos para o teu desenvolvimento pessoal. Então, se calhar um lema inerente à questão da responsabilidade. Nós não mudamos só com pensamentos, nem com desejos, nós mudamos com ações concretas. E acho que esse é sempre um lema importante para mim, e de deixar que é vamos nos apropriar das nossas ações concretas dia a dia. E isto leva-me ao segundo lema, que não são grandes ações, são pequenas. Portanto, pequenas ações levam-nos a grandes mudanças, a grandes conquistas. Portanto, vamos nos apropriar do nosso campo de poder diário, porque cada decisão conta, a cada minuto. E lá está, nós não temos 10 vidas, nós temos uma. Portanto, todos os dias nós temos esta única e derradeira oportunidade de fazermos e tomarmos boas decisões e termos ações que são consistentes com aquilo que nós queremos para nós. E depois, em terceiro lugar, e para finalizar, muito esta questão de nós estarmos realmente, usarmos o nosso corpo para estarmos realmente conectados e acordados. Porque hoje em dia assusta-me perceber o nível de pessoas que está anestesiada, que está num piloto automático. E, portanto, precisamos nos acordar com os nossos sentidos de cheiro, de gosto, de visão, de audição. Precisamos nos acordar com mais atenção plena, de prestarmos realmente atenção ao sítio onde estamos, às pessoas com quem estamos, e deixarmos de fazer estas coisas só porque sim, só porque tem que ser, abolir esses verbos definitivamente do tenho de, e reclamar mais o que é que eu quero, ou faço isto porque é importante. E há coisas que nós fazemos que não gostamos tanto, mas são importantes à mesma. Portanto, sem dúvida que abraçar este nosso poder da ação com algum orçamento de desconforto, a vida não é um spa, portanto temos que de alguma forma também acolher aqui algum sentido de esforço, mas sempre com esta ideia de aqui e agora vamos fazer que isto conte, não vamos esperar para que haja aqui uma retirada de tapete. E isso é sempre tão triste, quando temos que esperar que a vida nos tire o tapete para darmos valor. Para respondermos. Claro. Para valorizarmos o que já somos e o que já temos. Portanto, é muito isso. Vamos nos apropriar, cada um de nós, da nossa responsabilidade, do nosso poder, sem culpas, mas com poder, e nos acordarmos. Acho que é por aí o caminho. Ok. Muito obrigado, Obrigada. Filipa. A vocês. Vejo-vos na próxima da Next Talk. Porque hoje é quinta-feira.
Yeah, conversas de primeira. Yeah.